Bom dia, turma. Boa tarde, boa noite, turma do segundo ano. Voltamos aqui para a gente começar os estudos de biologia dessa semana. E a gente começa os estudos de biologia dessa semana fazendo uma correção, fazendo comentários sobre a atividade da última aula que tivemos numa sexta-feira. Eu trouxe aqui, eu copiei as perguntas, coloquei aqui. Eu vou fazer alguns comentários sobre as perguntas. E se vocês mesmo assim ainda tiverem alguma dúvida, aproveitem esse momento da aula, tá? E façam as perguntas, tirem dúvidas lá no grupo do WhatsApp que a gente continua essa aula. Então, a atividade foi referente à divisão celular, em especial a meiose. Então temos aí a pergunta 1. Por que os seres vivos necessitam realizar a meiose? Bom, de maneira geral, os seres vivos precisam realizar divisão celular para crescer, para reproduzir, para repor células velhas, tá? E entre as divisões celulares existe a meiose, que tem características especiais, e o objetivo dessa meiose é fazer com que a célula, que o indivíduo, ele reduza a quantidade de cromossomos pela metade, como está aqui. Isso serve para manter a carga genética. Por exemplo, sabemos que nós temos 46 cromossomos em cada uma das células do nosso corpo. Se não existisse a meiose, os homens iriam produzir espermatozoides com 46 cromossomos também. E as mulheres iriam produzir óvulos com 46 cromossomos. Na fecundação, iria unir os 46 cromossomos do espermatozoide com os 46 cromossomos do óvulo, e daí 92 cromossomos. Isso fugiria da carga genética nossa, que a carga genética nossa padrão é 46 cromossomos. E sabemos que quando aumenta um cromossomo ou diminui um apenas, o indivíduo vai nascer com alguma síndrome, alguma anomalia. Imagine isso com 46 cromossomos a mais. Então isso não daria certo. Então, para manter a carga genética, é necessária a meiose, que reduza a metade a quantidade de cromossomos do homem para o espermatozoide. E reduz também a metade da quantidade de cromossomos da mulher no óvulo. Então, o homem que tem 46 cromossomos, ele vai produzir espermatozoides com 23, a metade, meiose. A mulher que tem 46 cromossomos também, igual o homem, a nossa carga genética padrão adulta, a mulher vai produzir óvulos com 23 cromossomos. Quando unir esses 23 cromossomos do óvulo com os 23 cromossomos do espermatozoide na fecundação, vai restaurar a quantidade padrão nossa, que é 46. Então, um dos principais objetivos da meiose é isso, é manter a carga genética padrão nossa. Outra função da meiose é promover a variabilidade genética. Isso porque na meiose de 1 ela acontece a permuta gênica, o crossing over, né? Uma pergunta mais adiante, quando eu voltar a falar disso. E isso faz com que cada um dos gametas produzidos por nós sejam diferentes um do outro. O homem ele produz milhões de espermatozoides por dia. Cada um desses milhões é diferente um do outro. A mulher produz alguns milhares, ou melhor, a mulher já nasce com alguns milhares de ovócitos. Vou falar óvulo, fica mais fácil para vocês. Que ela vai utilizar durante toda a vida. Então, cada um desses milhares também é diferente. Então, do ponto de vista genético, do ponto de vista da meiose, da divisão celular, das cargas genéticas, é praticamente impossível um casal, vou colocar aqui o mesmo homem e a mesma mulher, terem 2 filhos idênticos iguais, a não ser que sejam gêmeos, não é?
ter dois filhos de gestações diferentes iguais. Do ponto de vista genético, isso é praticamente impossível. Tá? As chances são mínimas, por causa da probabilidade que é embaixo. Tá ok? E isso se deve, vou repetir, por causa que a meiose ela vai produzir várias células, no caso 4, cada uma célula vai gerar 4. Cada uma dessas células tem uma carga genética diferente, porque na meiose 1 ocorreu o fenômeno do crossing over da permuta gênica. Segunda, quais as principais diferenças entre a mitose e a meiose? Eu coloquei aqui no quadro, tá? Termos, para ficar fácil para a gente. A mitose, a partir de uma célula, é produzido duas outras células. E na meiose, a partir de uma célula, é produzido 4 células. Primeira diferença. Na mitose, uma célula gera duas outras idênticas. Por isso que a mitose ela é utilizada para o indivíduo crescer, para restaurar células velhas, para fazer para cicatrizar ferimentos, porque aquelas células que vão ser colocadas no lugar têm que ser iguais às outras que já tinham. E no caso da meiose, ela vai gerar 4 células diferentes, é o que vai promover a variabilidade genética, como eu disse logo há pouco. Como eu disse há pouco, né? A mitose ela vai ocorrer no nosso corpo nas células somáticas. Células somáticas são todas as células do nosso corpo que não sejam reprodutivas. Tá? Por exemplo, braço, mão, perna, cabeça, coração, músculo, são células somáticas, porque essas células somáticas elas não estão relacionadas com o processo de reprodução. Já a meiose ela acontece apenas nas células germinativas. Células germinativas são aquelas células que estão relacionadas com a nossa reprodução. No caso, nos homens, as células germinativas estão localizadas apenas no interior dos testículos. E nas mulheres, as células germinativas estão localizadas apenas no interior dos ovários. Então, quer dizer que a meiose no homem acontece apenas nos testículos. Ou melhor, no interior dos testículos, os tubos seminíferos, que é a parte do testículo que vai sofrer meiose e produzir espermatozoide. A parte de fora do testículo, ali não, ali não gera, só na parte interna. O mesmo acontece com a mulher. A meiose na mulher acontece apenas no interior dos ovários, é onde os óvulos serão produzidos. Ok? Vamos seguir. Terceira. Qual é a diferença entre uma célula diploide para uma célula haploide? Como eu disse há pouco, nós somos formados pela união do espermatozoide com o óvulo. O espermatozoide carrega 23 cromossomos e o óvulo também carrega 23. Quando esses cromossomos, quando essas células se unem, os cromossomos eles vão se unir também formando os pares. Então uma célula diploide é aquela célula onde os cromossomos estão aos pares. Uma célula diploide ela é formada pela união de duas células haploides. As células haploides são aquelas células onde os cromossomos estão solteiros. Geralmente uma célula haploide ela é formada após uma meiose, que a meiose vai separar a quantidade de cromossomo da célula à metade, separando os pares, deixando cada um dos cromossomos solteiros. É o que está aqui. Geralmente, uma célula diploide ela tem um número par de cromossomos, porque vai ser a união de 2. Então, se eu unir 10 com 10, vai dar 20 par. Se eu unir 11 com 11, 22. Se eu unir 23 com 23, os 46. Então, geralmente, uma célula diploide ela tem uma quantidade par de cromossomos. Já uma célula haploide ela pode ter uma quantidade par ou uma quantidade ímpar, isso não importa. Se um organismo adulto tiver a quantidade 20 de cromossomos, então 20 vai ser a célula diploide. Então a haploide vai ter 10 par também, tá? A gente chama a célula diploide de 2N, esse 2 significando que tem 2 representantes de cada cromossomo formando o par, e o N aqui sem um 2 porque só tem um, tá?
Existem, geralmente no mundo vegetal, nas plantas, organismos triploides, tetraploides. Isso acontece. As plantas, elas são mais permissivas a aceitar variações de quantidade de cromossomos, tá? Então, triploide seria 3N, tetraploide 4N e assim por diante, tá? Mas geralmente nos animais, eles não toleram tanto essa variação, tá bom? Quarta, o que acontece com a célula na meiose 1, tá? Uma primeira coisa que acontece, em dois eventos principais. O crossing over, a permuta gênica, é a formação desses quiasmas aqui que eu estou mostrando com o mouse para vocês, na célula do meio. Tem aqui os cromossomos aos pares, não é? O mesmo tamanho, o mesmo formato. Aqui tem cores diferentes, só simbolizando que um pode ter vindo da mãe e outro do pai. Na prófase 1 da meiose, a meiose 1, a primeira divisão, esses cromossomos eles encostam um no outro. Ficam tão grudadinhos que quando eles vão separar, eles se quebram esses pedacinhos aqui, trocando pedaços de cromossomos. É o que a gente observou aqui embaixo, ó, nessa terceira imagem, onde tem um cromossomo azul carregando um pedacinho do amarelo e o cromossomo amarelo carregando um pedacinho do azul. É isso que vai favorecer, que vai permitir, que vai promover a variabilidade genética, fazer com que cada uma das células da meiose vão ser diferentes umas das outras. Ainda na quarta questão, vou repetir o slide aqui na quarta questão. O que acontece com a célula na meiose 1? A mesma pergunta. São dois eventos principais, como eu disse. Um é o crossing over que está aqui. Outro evento principal que acontece é a separação dos cromossomos homólogos. Onde eu tenho uma célula aqui, na prófase 1, uma célula 2N com 6 cromossomos. 2, 2 e 2 aqui. 2 grandes, 2 médios, 2 pequenininhos. Na prófase 1, na metáfase 1, esses cromossomos vão se alinhar. Na anáfase 1, eles vão ser separados dos pares. É a separação dos cromossomos homólogos. Os cromossomos homólogos são os pares. Esse é vermelhinho aqui é homólogo desse outro. Esse aqui é homólogo desse. Homólogo é como se fosse a formação dos pares. Então, outro evento que acontece, além do crossing over, é a separação dos cromossomos homólogos. Cada um dos cromossomos vão ser separados para cada um dos lados. É aqui que acontece a redução da quantidade de cromossomos pela metade. Eu tinha uma célula aqui original com 6 cromossomos. No final da meiose 1, eu tenho duas células, cada uma célula com 3 cromossomos. Já separou a metade aqui. 6, 3. A meiose 1 ela é chamada de meiose reducional, porque é na meiose 1 que acontece a redução da quantidade de cromossomos. Como nesse exemplo aqui de 6 cromossomos, cada uma célula vai carregar 3. No nosso caso, em nós humanos, uma célula inicial com 46 vai formar duas células aqui na meiose 1 com 23 cada um, tá? Ela reduz. Quinta, o que acontece com a célula na meiose 2? Vimos que na meiose 1 ela separa os cromossomos homólogos. Eu tenho aqui no final duas células. Tinha uma célula, sofreu uma primeira divisão na meiose 1 e tenho duas células por metade de um cromossomo, de 6 para 3. A continuação aqui é a meiose 2, tá? Ela acontece a separação das cromátides irmãs. Cromátide irmã é cada uma bandinha, digamos assim, de um cromossomo. Eu tenho aqui uma célula com 3 e outra célula com 3. São essas mesmas aqui, ó. Só separou aqui, ó. 3 e 3, e continua na imagem, 3 e 3 aqui. Onde aqui acontece o alinhamento dos cromossomos no equador da célula, no meio da célula. Na anáfase 1 acontece a separação das cromátides irmãs, as bandinhas se separam, como vocês estão vendo aqui, ó, tá? Vocês têm a opção de dar pausa nesse vídeo e ir olhando direitinho que esse cromossomo aqui que tinha duas bandinhas, uma bandinha vermelha com a pontinha azul, ou ela aqui sendo separada da outra toda vermelha, tá? Então no final eu vou ter 4 células, duas aqui e duas lá, originadas apenas de uma.
A meiose 2 ela é chamada de equacional porque é mantida a quantidade de cromossomos. Tinha 3 no início aqui e 3 lá no final. Diferente da meiose 1, que ela é reducional, que ela reduz. Se a gente for comparar aqui de uma maneira muito grosseira, a meiose 2 é uma mitose, onde ela produz duas células aqui, cópias idênticas, né? Acaba não sendo idênticas porque os cromossomos já foram trocados aqui na meiose 1, tá? Mas é como se fosse uma mitose, tá? Quinta. Sexta, a última pergunta. O que pode acontecer se na meiose não houver a separação dos cromossomos homólogos na meiose 1 ou a não separação das cromátides irmãs na meiose 2? Se acontecer algum erro, vou voltar aqui na pergunta 4. Se acontecer algum erro aqui na meiose 1 ou na meiose 2, o que vai acontecer com as células? Vão ser formados gametas com quantidade diferente de cromossomos. Isso vai levar a uma síndrome. Aqui eu trago um exemplo. Eu tenho aqui uma célula com 2 cromossomos, só para ficar simples. Na primeira divisão da meiose, os cromossomos se separaram normalmente. Tá vendo? Um branquinho para cá e um pretinho para ali. Esse branquinho aqui seguiu o processo normal, 1 em 1. Então, tinha 2 cromossomos, tem um só aqui. Aqui teve um problema na meiose 2, que você vê que a meiose 1 aqui ela aconteceu normal. E na meiose 2, nessa célula, aconteceu a não disjunção, a não separação. Então, para cá foi um cromossomo com 2. Uma célula com 2 cromossomos. E para cá foi uma célula com nenhum. Ou seja, se essa célula ou essa for utilizada na fecundação e reprodução, vai acontecer uma pessoa com... Nesse caso aqui, se essa célula for utilizada, uma pessoa com quantidade a mais de cromossomos. E essa aqui, uma pessoa com quantidade a menos de cromossomos. Aqui, o erro agora foi na meiose 1. Ao invés de esses 2 cromossomos, cada um ir para uma célula, como aconteceu aqui, foram os 2 para cá. Então aqui formaram 2 células com quantidade a mais. Era para formar isso aqui normal, né? 1 em 1, 2 e 2, 0 em 0. Então isso aqui, se essas células, essas 2 forem utilizadas na fecundação, vão sair pessoas com cromossomos a menos. Se cada uma dessas aqui for utilizadas, vai sair cada uma pessoa com cromossomo a mais. Vai ocorrer uma síndrome também, tá? Então, geralmente, as síndromes acontecem por um erro na meiose. E o mais comum é acontecer com a mulher, tá? Quase todas as síndromes elas estão relacionadas diretamente com erros na meiose da mulher. Isso porque os espermatozoides dos homens, eles são produzidos continuamente, desde a puberdade do menino até a morte do homem. Não importa se seja com 80, 90, 100 anos. Um homem com 90 anos, ele continua produzindo espermatozoides. E os espermatozoides produzidos por ele é novinho. Tem 2, 3 dias no máximo de produzidos. Já uma mulher, ela já nasce com os óvulos dela basicamente produzidos. E essa produção dos óvulos na mulher, ela acontece quando ela ainda estava na barriga da mãe com 3, 4 meses. Quando a menininha está na barriga da mãe dela, com 3, 4 meses de gestação ainda sendo formados, é nesse momento que os óvulos dela vão ser começados a produzir. Produz, para ali, e vai ser liberado 1 a 1 a cada ciclo menstrual. Então, uma mulher com 20 anos, quando vai engravidar, o óvulo utilizado por ela vai ter 20 anos e 6 meses. 20 anos e 5 meses, 20 anos e 6 meses. Tá, um óvulo ainda bom. Mas uma mulher com 40 anos, se ela for engravidar, o óvulo dela já vai ter 40 anos e um pouquinho. Então, quanto mais velha vai ficando uma mulher, maiores são as chances de ter acontecido algum erro na produção dos seus ovos, que estão lá velhos, guardados muito tempo, tá? E aumenta a chance dessa mulher nascer com alguma síndrome, tá? Então isso aqui foi comentários básicos sobre a meiose, a divisão celular, e vocês seguem com a atividade, o restante das atividades de hoje, tá bom?